Muito bem, senhores deputados, muito bom dia. Sr. General Pinto Ramalho, Sr. Almirante Pires Neves e General Taveira Martins. Vamos então dar início ao requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista da audição do Grupo de Reflexão Estratégica Independente sobre as questões do recrutamento, retenção e atração da carreira militar nos 3 ramos das Forças Armadas. Eu tenho um ponto prévio, antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a nossa próxima reunião da Comissão terá lugar no dia 10, quarta-feira, pelas 11 horas, e que será a última antes da interrupção dos trabalhos parlamentares. No final, importante, iremos tirar uma fotografia todos do grupo, a ver se é desta que conseguimos. Dito isto, vou imediatamente dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Dias e vou pedir à Sra. Vice que me substitua, se faz favor. Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, ilustre General Pinto Ramalho e demais comitiva do GREI. Antes de mais, agradecer a disponibilidade para a nosso pedido podermos fazer esta audiência, que tem um tema muito específico e muito centralizado naquilo que é uma análise que me parece e que nos parece que é comum a todas as forças políticas e também, obviamente, à própria sociedade portuguesa, que é a dificuldade cada vez maior sentida nos últimos anos, não só em Portugal, mas também em muitos outros países europeus e nos países ocidentais, de promover um recrutamento eficaz e eficiente, mas mais do que isso, de promover também depois uma boa retenção de quadros no seio das Forças Armadas, e os números são de tal forma expressivos que nós percebemos rapidamente que é o maior, talvez, entendemos nós que é o maior problema que temos em mãos e que tem a ver com isto mesmo, com a questão, portanto, do recrutamento e da retenção de militares para as Forças Armadas portuguesas. A par disto surgem, obviamente, questões de contexto que nos levam a fazer esta audiência e que têm a ver, obviamente, com aquilo que nós sabemos que é a evolução dos tempos e também o quadro geopolítico em que nos inserimos e, portanto, os conflitos armados na Ucrânia, com a invasão da Federação Russa, mas também no Médio Oriente, fazem, de alguma forma, pensar hoje a defesa de uma forma diferente daquilo que fazíamos há 2 anos atrás, em que eram iminentes os conflitos, mas não reais. E, portanto, aquela que é a nossa pretensão com esta audiência é, de facto, ouvir os nossos generais com aquilo que é a experiência que têm também à frente das instituições das Forças Armadas portuguesas e darem-nos uma visão neutra daquilo que é um caminho que, na vossa perspectiva, deve e pode ser feito para resolver ou colmatar ou tentar reduzir aquilo que é o impacto deste problema nas Forças Armadas portuguesas. E, portanto, agradecendo mais uma vez, no caso, aqui peço à Sra. Presidente que também, em nome da nossa bancada, depois faça chegar ao Sr. Presidente um pedido de agradecimento, um agradecimento pela marcação, pelo agendamento e, se me permitirem, só um à parte, ficava aqui hoje formalmente um pedido para que as audiências seguintes não fossem como estavam previstas, portanto já falámos disto com o Sr. Presidente, tentemos ouvi-los em separado, ainda que possa ser no mesmo dia. Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Dias, passaria então desde já a palavra ao Sr. General Pinto Ramalho, que é, na verdade, o Presidente da Direção do Grupo de Reflexão, e estamos aqui sobretudo para ouvi-lo. Vamos ouvir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer esta oportunidade de audição. O GREI nasceu em 2015 e desde essa data nós temos como missão, digamos, do grupo, uma visão neutra, exatamente como aqui foi referido, dos 3 ramos das Forças Armadas, da instituição militar, dos desafios estratégicos, da análise, enfim, das nossas preocupações relativamente àquilo que são os efeitos das reformas e muitas vezes a ausência delas e, portanto, a nossa preocupação tem sido isso. Temos manifestado a nossa opinião de diversas formas, através de livros, de seminários onde têm estado as mais altas entidades do Estado, o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Ministro da Defesa, entidades de reconhecido mérito. Têm sido publicados livros desses seminários, têm sido feitas cartas para o Sr. Presidente e para o Sr. Ministro da Defesa e para o Sr. Primeiro-Ministro. A última foi antes das eleições, chamando a atenção exatamente para muitos destes problemas que agora estão a ser aflorados e que, infelizmente, não houve oportunidade de serem debatidos durante a campanha eleitoral, nem, enfim, de certo modo, o convite que nós tínhamos feito aos potenciais primeiros-ministros pudessem, enfim, de certo modo, ouvir as nossas preocupações.
nós não temos outra preocupação que não seja exatamente transmitir aspectos que nos parecem que devem ser tidos em consideração relativamente à evolução, às lacunas e àquilo que é, enfim, as necessidades concretas das Forças Armadas. Eu pedi a oportunidade também para apresentar a delegação, o Sr. General Taveira Martins, antigo chefe de Estado-Maior da Força Aérea, e o Sr. Almirante Pires Neves, antigo vice-chefe de Estado-Maior da Armada. O GREI é constituído por cerca de 50 oficiais generais dos 3 ramos das Forças Armadas fora da efetividade de serviço e contamos na próxima Assembleia Geral aumentar pelo menos numa dezena de outros novos oficiais generais dos 3 ramos para aumentar exatamente o peso da organização. Referindo exatamente, ou de certo modo tocando aquilo que são as preocupações do requerimento que o Partido Socialista apresentou, relativamente às questões do pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos que me parecem realmente muito importantes. Nós temos vindo a referir que os efetivos em 2015 tinham um determinado valor e que daí depois vieram a decrescer. Eu julgo que há aqui uma lacuna que não pode ser ignorada. É que entre 2009, a altura em que o sistema de forças estava a ser estabilizado, fruto do Conceito Estratégico Militar, aprovado na decorrência do Conceito Estratégico de Defesa Nacional de 2003, tinha sido aprovado um sistema de forças que se tinha baseado em conceitos, em cenários de emprego das Forças Armadas, em níveis de emprego de forças e, portanto, esse sistema de forças estava a ser levantado e os efetivos em 2009 estavam a ser estabilizados em relação ao sistema de forças. Não nos podemos esquecer que a Troika, abusivamente, aplicou, na altura, uma redução de cerca de 3 mil militares. Portanto, quando se fazem as contas a partir de 2015, é preciso pensar que desapareceram dos efetivos, sem qualquer justificação, 3 mil militares. E depois temos que pensar também que, durante esse período, até 2015, havia talmente conceitos um pouco preocupantes, como era aquela filosofia de que só se podia contratar um militar quando saísse em 2. Devem ter presente isso no vosso espírito. E, portanto, também houve, de certo modo, uma atitude abusiva e intrusiva do Ministério das Finanças que passou a controlar as incorporações. Deixou de haver fluxo de recrutamento, as incorporações aconteciam quando eram autorizadas, os efetivos estruturais deixaram de ter significado, passaram a ser efetivos autorizados e mais, os efetivos que tinham uma determinada configuração passaram a incluir aquilo que eram efetivos que não podiam ser utilizados nas componentes operacionais, que eram os efetivos em instrução. Fossem na Academia Militar, um cadete demora 5 anos a fazer, fossem nos sargentos, demora 3 anos a fazer, e também as praças tinham um período de instrução que não contavam, não podiam ser contadas, inclusive, na componente operacional ou na componente logística das Forças Armadas, passaram a contar, incluindo também o pessoal da reserva na efetividade de serviço. Portanto, houve aqui vários mecanismos que levaram a que os efetivos sofressem cortes absolutamente abusivos. E em 2015, não podemos perder de vista, aliás, 2014, há 2 reformas que são também altamente penalizadoras do sistema. Há uma que igualiza a estrutura superior dos 3 ramos das Forças Armadas, igualiza, portanto, a estrutura é idêntica nos 3 ramos, e há a célebre reforma 2020, que não nos iludamos, a reforma 2020 foi para reduzir efetivos, não foi para modernizar coisíssima nenhuma, porque o que nós assistimos foi não só a redução de efetivos e também ao terminar de projetos de reequipamento. E nos efetivos foi gravosa pelo seguinte, foi estabelecido que as Forças Armadas passavam a ter 30 mil ou 32 mil homens, não se sabe qual é o racional desse efetivo, não se percebe quantos é que eram para o Exército, para a Marinha ou para a Força Aérea, não se percebe se os efetivos dos civis que deviam apoiar as Forças Armadas estavam incluídos ou previstos nesse valor e, portanto, continuou-se exatamente na indefinição e na filosofia dos efetivos autorizados e dos efetivos possíveis e, portanto, aquilo que era conjuntural passou a ser estrutural, no ano seguinte exatamente a mesma coisa. Portanto, chegámos a tal reforma que era para modernizar e valorizar as Forças Armadas, a reforma 2020, chegou ao momento em que nós estamos hoje. Portanto, se realmente a intenção era melhorar o recrutamento e ampliar o recrutamento e favorecer o recrutamento, a situação é aquela que temos hoje. Mas eu gostaria de referir ainda aqui um aspecto muito importante que foi o início da minha intervenção. Nós criámos, enfim, um sistema de forças e estamos a levantar o sistema de forças. E, portanto, não havendo recursos humanos, nem o sistema de forças se pode constituir e, pior que isso, não se pode ampliar. Desde 1992 que não há lei de mobilização e de requisição dos efetivos. Portanto, se tivermos que ampliar o sistema de forças, como é que o fazemos? Onde é que estão as infraestruturas para treinar?
onde é que estão os esquadros para os instruir, onde é que estão as armas para os armar. Portanto, isto também tem que ser ponderado. Portanto, os recursos humanos são cruciais neste processo, mas temos que ver este assunto de uma forma mais ampla, digamos assim. E neste aspecto eu gostaria também de referir que a falta de retenção e a falta de motivação e a falta de incorporação do documento que aparece, que foi apresentado pelo Partido Socialista, pode ressaltar a ideia errada que apenas se destina aos indivíduos, aos cidadãos portugueses que nós queremos que venham para as Forças Armadas. Não. O problema da retenção coloca-se hoje também, muito concretamente, nos quadros permanentes. Ou seja, nós não temos problemas de recrutamento, efetivamente, para as escolas militares. Mas os militares, a sua generosidade, a sua, dedicação, a sua disponibilidade para virem para as Forças Armadas, em determinado momento da carreira, quando começam a olhar para o sistema de pensões, para a retribuição, para aquilo que é, a forma como a condição militar é valorizada e dignificada, começam a pensar duas vezes. E, portanto, há também um problema de retenção nos quadros intermédios das Forças Armadas. E, portanto, Sr. Deputado, eu não me queria alargar, aliás, depois devemos ter a oportunidade de entrar no detalhe, mas se nós quisermos mudar o paradigma, nós temos que olhar para as Forças Armadas na perspectiva de algo que é uma instituição diferente das Forças de Segurança. E, portanto, não podemos estar à espera de ver o que é que acontece nas Forças de Segurança para fazer um mimetismo com as Forças Armadas. Ou a política tem a coragem de tratar de forma diferente aquilo que é diferente e, portanto, justifica, dignifica e valoriza a condição militar, ou estaremos a voltar a soluções idênticas à espera de resultados diferentes. Portanto, ou realmente se valoriza definitivamente a condição militar, uma vez que eu não acredito que, os vencimentos dos militares saiam da tabela única, portanto, ou se valoriza aquilo que é distintivo nos militares, que é a sua condição militar, a sua disponibilidade, a sua dedicação à pátria, o dever de dar a vida pela pátria, e fazem-no isso e reconhecem esse aspecto, ou definitivamente nós não chegamos a conclusão nenhuma. Obrigada, Sr. General. Haverá inscrições nesta fase? Sim. Passaria desde já a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, peço desculpa. É o Partido Social Democrata primeiro. Inscreveu-se o Sr. Deputado Carlos Reis. Passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado Carlos Reis. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. General, Srs. Generais, muito obrigado por terem estado connosco e estarem aqui connosco para esta audição requerida pelo Partido Socialista. A intervenção do Sr. General, que eu saúdo, particularmente pela sua vivacidade e pela sua sagacidade, não pode, no entanto, obnubilar um fator. Decorre um pouco da sua intervenção de que nós nos focamos muito no ano de partida, mas estamos a focar muito pouco no ano de chegada. Eu estou a falar em termos cronológicos. Eu tenho 8 minutos? 7 minutos. Estamos muito em termos cronológicos. Isto porque de 2015 a 2024 decorreram, grosso modo, 9 anos. A Troika já saiu há uns anos de Portugal. E, portanto, de facto, houve uma redução de efetivos, em 2015, 3.000, mas contas feitas a 2024, pelas minhas contas, e são contas um bocadinho merceeiro, mas reportando-me as audições que temos aqui ouvido com as chefias dos ramos, com os números do Ministério da Defesa, nós temos, entre o número de efetivos autorizados e aqueles que estão efetivamente em funções, um déficit muito superior ao corte abrupto que o Sr. General referiu. Isto é uma métrica, como outras que há, que se quer, de certa forma, e era essa a pergunta que eu lhe iria falar, se o Sr. General não poderia caracterizar o estado atual das nossas Forças Armadas como de declínio ao longo destes 9 anos. Atenção, queria aqui deixar bem claro o respeito, a consideração pelo elevado espírito de serviço dos nossos homens e mulheres que servem nas Forças Armadas. Eles dão o melhor e dão muito mais do que o melhor e até muito mais do que o exigível perante as condições que temos. E isso não está em causa. São homens e mulheres muito valorosos e temos tido provas inequívocas dessas mais-valias. Ainda há pouco tempo, com aquela missão espetacular da Marinha
uma missão incrível e que nós não podemos ter pejo em elogiar, pejo em moralizar. O nosso trabalho aqui também é de moralização, de contribuir para o espírito positivo, mas aqui, tranquilamente, entre nós temos de pensar objetivamente o estado em que encontramos isto. E, portanto, Sr. General, era mais importante, na minha opinião, fazermos uma análise cronológica, mais do que diacrónica, do estado das Forças Armadas. E por isso é que a pergunta que eu lhe colocava era se, sob as diversas métricas, nós não sente que estamos numa situação de declínio. O principal, aliás, métrica, o número de efetivos, o problema da retenção, o sentimento de injustiça relativa dos nossos homens e mulheres das Forças Armadas. Antigamente, quando eu falo antigamente, ainda me falo ainda período muito antes do tempo da Troika, e é preciso percebermos que desde 1995 o PSD e o CDS governaram apenas 8 anos. Portanto, estamos a falar, em 30 anos, o Partido Socialista governou em 22. E, portanto, se formos por métricas e por números, fácil será perceber o nível de responsabilidade de cada força política. Mas aquilo que nós verificamos é que, muito antes, a tabela de referência ou o estatuto de referência para um militar seria um juiz. Hoje em dia, o suplemento do embarque de um marinheiro é 12 euros por dia. É menos do que uma mulher a dias leva à hora pelo seu trabalho, sem desprimor para essas mulheres e para esses homens que contribuem para a nossa economia nacional. Depois temos o problema também dos recursos e dos equipamentos. Se na Força Aérea e na Marinha, apesar das dificuldades, se tem feito algum esforço, no Exército, e esta era outra pergunta que gostaria de fazer ao Sr. General, é se não temos perdido competências. Porque a indicação de que eu tenho, e corrijam-me se eu estiver errado, é que já se perderam algumas competências importantes na área do Exército, que antes o Exército tinha. Por fim, peço desculpa, a meio, ainda referir o estado de evolução da percentagem por referência no PIB. Portugal é, dos países aliados da NATO, o 7º que menos investe em defesa. Piores do que nós. Só a Espanha, frentista do Sr. Sánchez, o Luxemburgo, a Eslovénia, a Bélgica, a Itália e o Canadá. E o Canadá por motivos compreensíveis, muito compreensíveis. Os indicadores métricos que temos são muito negativos. Obviamente não está aqui em causa estarmos agora a especificar, seria demasiado fastidioso, mas tanto no cumprimento da LPM como da Lei das Infraestruturas Militares, o seu nível de execução é preocupante. E por isso, Sr. General, eu gostaria, mais do que soubéssemos do ponto de partida, já sabemos que o ano 2015 foi um ano fatídico, os anos 2011 a 2015 foram anos terríveis para todos nós. Nesses anos, até colegas meus, aqui hoje presentes, até colocavam coroas de flores nos estaleiros de Viana do Castelo, a denunciar o fim dos estaleiros de Viana do Castelo, mas recuperamos. Hoje os estaleiros de Viana do Castelo, os estaleiros florescem, dão empregos, recuperaram, floresceram. Precisamente, na altura, o Ministro da Defesa Nacional, nessa altura, é o atual Presidente da Assembleia da República. Recuperamos. E o país recuperou muito em muitas áreas. As empresas portuguesas, as pessoas, a economia, nós recuperamos muito. O que é que fizemos, ou o que é que nós andámos a fazer, nestes 9 anos, com o dinheiro que Portugal gerou, que os portugueses pagaram em impostos, o que é que nós andámos a fazer, para onde é que foi tanto dinheiro? Nenhum governo português teve tanto dinheiro desde o tempo da Dona Maria I, como os 3 últimos governos que nos antecederam, para que as Forças Armadas tivessem sido o parente pobre desta questão. E volto a dizer, para nós as Forças Armadas são um elemento fundamental e decisivo da soberania. Não há Portugal, não há país,
Não há soberania, não há Estado sem Forças Armadas. Portugal nunca pode ser um país como a Islândia. Nunca. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria desde já a palavra ao Sr. General para a resposta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Talvez não tenha realmente entendido bem o alcance da minha intervenção. Quando referi o início, foi exatamente para dizer que em 2015 deixou de se contar com 3.000 efetivos e se passou como se a história tivesse começado em 2015. A razão é essa. Porque eu tenho bem a noção dos dias de hoje. Nos dias de hoje. É que apesar de 2000, quando falamos em 2015, o Exército neste momento tem menos de 10.000 homens. Tem menos de 10.000 homens. Portanto, quando diz que eventualmente se perderam capacidades, com certeza que eventualmente há dificuldades em capacidades. E mais, devíamos ter a noção de que capacidades para um país com a dimensão estratégica da nossa dimensão, dimensões de capacidades que se eliminem ou que se degradem, dificilmente são recuperáveis. Portanto, é bom que se pense que os investimentos que não têm sido feitos, os investimentos não têm sido feitos desde 2015, para não se dizer até antes da Troika, digamos assim. Porque isso é a realidade dos dias de hoje, senão não tínhamos chegado a esta situação. Quando falou em equipamentos e falou em processos que têm a ver com motivação, eu posso lhe dizer, por exemplo, que em 2011 tínhamos projetos cooperativos a decorrer que foram cancelados. Foi cancelado o projeto do Leopard, foi cancelado o projeto da Expandur, que não foi concluído, e foi cancelado o projeto do NH90, no qual investimos 100 milhões de euros e não temos sequer um helicóptero. E eu fui à Itália receber o primeiro helicóptero. Portanto, o desinvestimento é uma realidade e que nos conduziu à situação em que estamos hoje. Portanto, o Sr. Deputado sabe tão bem como eu que desde 2009 não se mexem nos vencimentos das Forças Armadas. Eu não vou pôr responsabilidades a ninguém. As responsabilidades são de todos, que não tomaram as decisões que tinham de ter tomado. No tempo da República aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando fomos para a guerra de desalpercatas e sem armas, dizia-se de quem era a responsabilidade. A responsabilidade é daqueles que deixaram chegar o exército ao estado em que ficou. E eram todos, durante todos aqueles anos. Portanto, não há aqui nem mais nem menos responsáveis. Há responsáveis por esta situação. E a situação é esta. Portanto, quando se põe a questão de como é que chegámos aqui, porque é que não gastámos o dinheiro. Bem, Sr. Deputado, eu realmente começou-se por haver aqui uma intervenção relativamente àquilo que é o ambiente estratégico que nos envolve e que, portanto, nos deve fazer pensar porque é que estamos a discutir este tema. Nós estamos a discutir hoje as Forças Armadas com alguma preocupação e com pouca convicção, porque há uma guerra na Europa e porque realmente se discute que eventualmente é preciso gastar mais dinheiro com as Forças Armadas e é preciso rever eventualmente as políticas de prestação pública de prestação de serviço militar. É isso que está em causa, porque senão nós continuamos alegremente a não discutir este assunto. E eu pergunto, inclusive, o Sr. Deputado talvez possa responder isto melhor do que eu, ou enfim, com uma opinião mais fundamentada, o que é que se alterou ao longo destes anos, que medidas gravosas que foram tomadas foram revertidas pelo Governo a seguir? Nenhuma delas. Nós temos vindo num caminho só numa direção. E mesmo perante a guerra, que decisões é que se tomaram no sentido de alterar a situação concreta das nossas Forças Armadas em relação aos efetivos? Quer dizer, é realmente aumentar os contratos, o período dos contratos, é baixar a altura dos candidatos? Quer dizer, é realmente aumentar 70 euros na condição militar, é que é realmente a medida estrutural para realmente captar a atração dos militares, dos cidadãos para ir para as Forças Armadas? Quer dizer, é isto. O Sr. Deputado disse, tocou num ponto importante, que é realmente a comparação dos corpos especiais, que até um determinado momento andavam alinhados, juízes, os professores universitários, embaixadores, militares. Mas onde é que isso está? E nós podemos perguntar, quer dizer, é legítimo que os militares perguntem, porque é que há sempre a possibilidade de resolver o problema dos magistrados e não se resolve o problema dos militares. Isso não é um problema dos militares, é um problema da política. Portanto, Sr. Deputado, eu não comecei enfim, não me fixei no princípio. Eu quis chamar a atenção que o diagnóstico, apesar de tudo, ainda está incompleto. Nós estamos a fazer contas a partir de 2015, quando as devíamos fazer a partir de 2009. Porque em 2010 nós tínhamos 24.500 homens no Exército e 2.000 civis. Veja lá, isso é uma miragem neste momento. Quando o Exército tem 10.000 homens. O que é que aconteceu? Eu recordo-me de uma situação muito concreta em relação à sustentação do Exército, isto para falar concretamente em factos que são indesmentíveis. Para manter a manutenção do Exército, recrutámos, com o apoio do Governo,
24 aprendizes para substituir nas oficinas de material de engenharia. E passado 2 anos o contrato não foi renovado exatamente naquela filosofia, que só se renovava um quando se saíssem 2. E, portanto, os 24 aprendizes que nós tínhamos no depósito, está perfeitamente documentado, foi eliminado. Mas vou-lhe dar outro aspecto que tem a ver com a motivação, que é o apoio social aos militares, que é o apoio, enfim, nas aposentações, na sua pensão. Veja o que é que aconteceu. Os militares passaram a pagar a saúde. A saúde militar, que era uma reserva estratégica do Serviço Nacional de Saúde, hoje, face às limitações do Hospital das Forças Armadas, os militares são o utente do Serviço Nacional de Saúde ou dos contratados, ou dos contratos para a saúde, da ADME. Portanto, o Hospital das Forças Armadas é realmente um poço de excelência, tudo mais. Podem dizer fazer-lhes todos os elogios, mas tem dificuldade em responder à família militar. E a família militar é uma parte integrante da condição militar. É aquilo que permite a disponibilidade dos quadros. E isso tem sido pouco considerado, ou nada considerado. Portanto, e quando se fala nisto, repare, as infraestruturas têm sido sempre algo que não tem merecido qualquer consideração. O Hospital Militar de Belém, que era a única infraestrutura que tinha capacidade para atuar em ambientes contaminados, com capacidade de tratar com contenção biológica, pressões negativas. Aconteceu o que aconteceu quando foi do Covid. E agora vai ser transformado num depósito de migrantes. Portanto, Sr. Deputado, o que é que acha que os militares pensam em relação à forma como a condição militar e os militares têm sido tratados ao longo destes anos? Nós temos tido muito cuidado e, do ponto de vista político, tido muita contenção para, enfim, para chamar a atenção. Nós hoje temos outro papel, aqui o GREI tem outra possibilidade, somos cidadãos na reforma, mas não reformados das nossas preocupações. E, portanto, nós temos a obrigação de chamar a atenção para estes aspectos. E não é corporativo. Esta organização não é corporativa, é uma organização que olha para as Forças Armadas como um todo. Que os chefes vêm aqui defender os ramos, e muito bem, e fazem a sua obrigação. Mas, Sr. Deputado, as razões de queixa dos militares, pela forma como têm sido vindo a ser tratados desde 2009, e de antes de 2009. Aliás, eu aconselho a leitura do Direito da Defesa Nacional, um livro que foi feito pelo IDN em 1982, quando foi o final do Conselho da Revolução, traz a história da evolução da política de defesa nacional e vê-se aí quais são, enfim, as questões que foram feitas em relação à instituição militar. Nunca foram observadas, nem nunca foram tratadas para resolver o problema da sua eficácia e da sua eficiência. Foi sempre na perspectiva da contenção dos seus direitos, dos seus deveres, da obrigação dos seus deveres e, sobretudo, há uma questão extremamente complicada. Foi a limitação das competências dos próprios chefes. Os chefes têm vindo a sentir as suas competências limitadas, não só pelas finanças. Mas, Sr. Deputado, um outro exemplo muito concreto. Os militares agora não são promovidos, mas não são pagos na altura da sua promoção. São promovidos quando é publicado, um ano depois. Nós temos o ridículo de, no final do ano, vermos centenas de promoções. Isto é para quê? É realmente para poupar dinheiro? Isto não é uma forma decente de tratar os assuntos. Então o militar é promovido na altura em que a portaria é assinada, ou passa, enfim, e é promovido nessa altura, e devia ser promovido nessa altura, mas só depois, quando é publicado, 6, 7, 8 meses depois, é que realmente passa a ser a promoção efetiva. Bem, para não falar já na questão, enfim, das pensões, e vou terminar com este aspecto, desde 2005 que as pensões se alteraram em relação à forma como elas são calculadas, deixaram de ser calculadas para a Caixa Geral da Apresentação, passaram a ser pela Segurança Social, com os efeitos que isso advém. Mas repare, já neste momento, já nessa altura, se aplicavam situações muito complicadas, que mesmo para o quadro permanente. O quadro permanente tinha, quer dizer, fruto dos limites de idade, por vezes era obrigado a aposentar só por tempo de permanência nos postos, a reformar-se na altura em que tinham os seus limites de idade antes do tempo da reforma. Existia um complemento de pensão para prever essa situação. Existia um fundo de pensões para evitar a degradação das pensões. O Governo acabou com as duas coisas. E agora? As pensões degradam-se. Quer dizer, entre o último chefe de Estado-Maior que está vivo, enfim, que é o general Salazar Braga, e eu que me reformei há 12 anos, há quase uma diferença de 800 euros. Portanto, isto é a realidade dos militares. Não sei, enfim, se o Sr. Deputado tem consciência disto, mas isto é a realidade. Muito obrigada, Sr. General. Passaria agora a palavra ao Grupo do Partido Socialista e ao Sr. Deputado José Luís Carneiro. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, queria saudar também o Sr. Presidente da Direção do GREI,
Sr. General Pinto Ramalho, eu ia pedir compreensão porque depois tenho um compromisso de seguida, formularei contudo duas questões e depois aqui com o Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Comissão de Defesa e também com o Sr. Deputado José Maria Costa, teria depois a oportunidade de ouvir a resposta à questão que queria colocar. Eu não tenho previsto intervir, inscrevi-me porque foi o resultado da intervenção do Sr. General Pinto Ramalho. E a primeira questão tem que ver com o seguinte, com algumas afirmações que foram feitas, que aliás se colocam noutras estruturas do Estado, não mostrando eu discordância do que foi afirmado em relação aos factos que foram afirmados. A primeira questão tem que ver com a perda de 3.000 elementos no recurso da assistência financeira ao país. O segundo tem que ver com a dimensão de uma entrada por duas saídas, foi uma regra que se aplicou ao conjunto da administração. Depois, a estratégia 2020. O Sr. General fez a seguinte afirmação, que aliás ela também está espelhada, por exemplo, nas forças de segurança. Entendeu-se que havia um rácio de 32.000, mas ninguém explica qual é a razão destes 32.000. O mesmo acontece nas forças de segurança. Se olharmos para a Polícia de Segurança Pública ou pela Guarda Nacional Republicana, ambas as forças referem regularmente que tem uma previsão acima de 30.000, mas verdadeiramente quando se procura compreender a razão, porque a razão tem muito que ver com o modelo de organização da própria estrutura humana, não há uma razão explícita do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista da missão, do ponto de vista da organização, do ponto de vista da estruturação dos meios para a sua projeção, em caso de necessidade, e, portanto, tendo em consideração essa, digamos, afirmação de princípio, ou seja, de que, tendo sido essa a projeção, não há digamos, uma razão que fundamente adequadamente esse número. Ora, o que é que nós, há dias eu sublinhei este ponto, que é um ponto muito relevante para a forma como temos que entender o futuro e diria que, com toda a honestidade, politizar esta matéria, acho que é o pior serviço que se pode fazer à defesa de uma função de soberania. E, portanto, não o querendo politizar, a minha questão é, colocando-o como um cidadão do país, a questão é esta. Nós tínhamos mais 500.000 jovens, em 1986, entre os 18 e os 30 anos, que tínhamos em final de 2022. E, portanto, isto é um problema estrutural. A Europa está nas projeções demográficas para 2050 a calcular a perda, a fuga, a saída de cerca de 35 milhões de jovens do espaço europeu. A minha pergunta é como é que o Sr. General vislumbra que, em face deste quadro demográfico, que não se prevê que venha a ter alterações estruturais na próxima década, nas próximas 2 décadas, como é que perspectivam que a tecnologia, sei bem que já tem sido afirmado regularmente, nomeadamente pelos diferentes chefes militares, que a tecnologia não substitui, sabemos bem, a tecnologia não pode substituir funções que são feitas por recursos humanos, mas em que medida é que, na avaliação que fazem, nas leituras que têm promovido, nas fontes de informação que têm, em que medida em que a tecnologia pode também ajudar-nos, a todos, a enfrentar este problema, que é um problema estrutural do ponto de vista da demografia, que é para o Estado, para todo o Estado. É para as Forças Armadas, porque são funções muito, especialmente exigentes, é uma missão especialmente exigente, como acontece com outras funções do Estado, e, portanto, menos, desse ponto de vista, é atraente para as novas gerações, que também hoje têm um perfil de formação, de qualificação, de mundividência diversa daquela que tinham as gerações das décadas de 70, das décadas de 80, enfim, de outras décadas passadas. Os senhores bem sabem, portanto, sabemos todos, pela forma como observamos a evolução que a sociedade tem vindo a ter, felizmente positiva, nos aspectos, menos positiva noutros, mas aí faz parte desta evolução coletiva. Mas era como é que o Sr. General vislumbra que possa haver uma evolução no quadro europeu e também no quadro nacional, para que determinadas funções que hoje significam o emprego de pessoas possa vir a ser, efetivamente, substituído pela utilização de tecnologia. Porque isto depois articula-se com este rácio, porque estamos a elaborar permanentemente nos 32.000, mas é elaborar, digamos, num número que pode significar muito, mas pode também significar muito pouco.
depende da forma como a estrutura e as missões, no fundo, as missões e a estrutura para corresponder às missões pode efetivamente corresponder a esse objetivo. Era tudo, Sr. General, muito obrigado pela intervenção que fez, com a permissão digamos, que pedi, porque tinha um compromisso também no Ministério das Infraestruturas, teria que me ausentar, com a autorização do meu coordenador também, e as respostas depois seriam uma vez por Sr. Deputados. Muito obrigado. Passaria ainda, o Partido Socialista ainda dispõe de tempo para mais uma questão. Passaria então ao Sr. Deputado José Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. General, portanto, e a equipa, portanto, e também felicitar o GREI, não só pelo trabalho que tem feito, mas, acima de tudo, por aquilo que é um exercício de cidadania e de responsabilidade, como o Sr. General muito bem referiu, relativamente àquilo que é o pensar das Forças Armadas. Eu penso que mais importante do que estarmos aqui a fazer aqui alguma contabilidade de perdas e ganhos de anos de governação, penso que aqui o importante e o foco que devemos ter é, de facto, o interesse nacional, e penso que esta Comissão tem tido essa possibilidade de, ouvindo os diversos atores e ouvindo também o Sr. Ministro da Defesa Nacional e ouvindo as instituições, podermos também ver como é que nós, dentro deste novo conceito, deste novo estadio que temos do ponto de vista internacional, poderemos avançar para melhorar as nossas Forças Armadas. Eu penso que há também aqui um aspecto importante que tem a ver com as percepções. E repare, o Sr. General referiu, portanto, que no âmbito da Troika houve, de facto, uma redução em diversos serviços públicos e houve também uma redução na administração. Eu próprio, na altura, era autarca, portanto, e tive também esse reflexo muito, muito negativo também, digamos, naquilo que era a resposta aos serviços públicos imediatos das populações, portanto, em diversas áreas, mas a percepção que se criou foi uma percepção de que estávamos em paz, tínhamos, digamos, um horizonte, portanto, sem grande expectativa do ponto de vista de acontecimentos e, portanto, podia-se fazer alguma redução. Ouvi até em determinadas alturas falar até numa certa externalização até das Forças Armadas, aqui há uns anos atrás, que se poderia, enfim, quase tipo contratar, portanto, serviços, enfim, passou-se muitas dessas áreas. Mas o importante, portanto, e também acompanhando alguns estudos que foram feitos, nomeadamente até da análise da NATO, da importância e das razões para ingresso nas Forças Armadas, que é para os jovens, que é o servir Portugal e representar o país, participar em missões no estrangeiro, obter a estabilidade profissional, a atração pelas atividades e missões das Forças Armadas, a atração pelos equipamentos utilizados nas Forças Armadas e também dos benefícios e incentivos à prestação militar. A questão que eu gostava de colocar ao Sr. General, portanto, para concluir, Sr. Deputado, era se, dentro desta perspectiva, entende que se pode fazer mais alguma coisa relativamente à motivação dos jovens face aos inúmeros desafios que hoje têm de empregabilidade, de taxas de desemprego muito baixas e de outras, digamos, atrações. O que é que nós poderemos fazer mais para que o serviço militar e as Forças Armadas sejam mais atrativas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou dividir a minha pergunta, a minha resposta, dando a oportunidade aos meus camaradas também de o fazerem. Mas eu ia responder brevemente, não só à questão que me colocou, mas também à questão que o Sr. Deputado Luís Carneiro levantou. Aqui nós temos, enfim, dados europeus, mas não temos dados nacionais. E é pena que não tenhamos. Nós perdemos uma prática que era de inventariar o universo recrutável e saber o que é que dispunhamos, e isso perdeu-se. Era bom que voltássemos a ter essa capacidade de saber qual é o universo recrutável para podermos, enfim, eventualmente ponderar se o sistema de forças, que do ponto de vista militar e do ponto de vista político é aprovado, tem viabilidade ou não. E nós temos neste momento um sistema de forças que foi testado e foi planeado em 2003, onde realmente as questões que referiu se inserem exatamente na motivação. Há cenários de emprego, a defesa coletiva, a segurança europeia, a segurança cooperativa, o apoio à política externa, as questões da segurança interna e também as missões de interesse público. Ora bem, a motivação dos militares, sobretudo dos jovens para vir às Forças Armadas, passa realmente por isso, pela percepção daquilo que podem fazer no exterior e no interior do país, mas também exatamente naquilo que é, digamos, a vantagem da sua passagem pelas Forças Armadas. Portanto, estamos nós a criar condições de atratividade a todos os estratos da população portuguesa, no sentido de dizer, vou às Forças Armadas e tenho este benefício de formação
E aqui não nos iludamos com a tecnologia. A tecnologia será sempre aquela que nós tivermos acesso e é nessa tecnologia que nós treinamos os nossos militares. Os nossos militares são treinados como se espera combater e esperam combater com os meios que têm. E, portanto, a ideia da tecnologia é sempre, às vezes, a tecnologia não permite que o tempo de formação seja só este, ou tenha que ser mais e tem que ser contratado, não pode ser voluntário. Não. Os militares, quando vêm, são formados no ambiente tecnológico que as Forças Armadas têm. Mas é verdade, a questão que se coloca é a motivação, não só a retribuição, não só a formação que têm, não só aquilo que realmente encontram como no seu desempenho no interior das Forças Armadas. Porque, repare, quando nós referimos que estamos com incapacidade de retenção, é porque a formação que têm nas Forças Armadas é apetecível em termos de mercado de trabalho. Não é só no quadro permanente. Nós antigamente perdíamos pilotos e médicos. Agora perdemos pilotos, médicos, técnicos de informática, técnicos de tecnologias de informação, eletrónica e por aí fora, enfermeiros, por aí fora. Portanto, e estamos a perdê-los. E nos jovens, os jovens fazem comparações. Se realmente, quer dizer, a sua retribuição, se aquilo que é a condição militar que nós passamos a vida a chamar a atenção e a dizer que o distingue no militar é a sua condição militar, a sua disponibilidade, a sua permanência, capacidade de intervir em situações limites, do Estado poder enviar para situações onde realmente há risco de vida e onde não manda mais ninguém e sabe que os militares vão para lá e autossustentam-se. É esta a única organização que o Estado dispõe. Isto é a condição militar. Se a condição militar não é valorizada, não é dignificada, bem, quer dizer, não há realmente motivação para continuar. Quando se nós, quer dizer, pensamos que podemos reter aqui os jovens que estão a fazer, enfim, no seu período de contrato, durante o período dos fogos, e que, enfim, têm um determinado tipo de atuação e depois olham para o lado e veem que há uma capacidade de resposta nas outras forças ou nas outras corporações ou nas outras instituições que é distinta daquelas que os recebem, interrogam-se. Portanto, o que é preciso fazer? É preciso realmente, fundamentalmente, dignificar e valorizar a condição militar. É isso que distingue os militares do resto. E é isso que lhes dá um determinado nível de responsabilidades e de disponibilidade. E, portanto, Sr. Deputado, eu aqui vou pôr uma questão que é pessoal. Eu realmente não estou à espera que valorizem a carreira militar através de suplementos, quer dizer, valorizem a condição militar, fundamentalmente, e isso é que distingue realmente as Forças Armadas do resto daquilo que, enfim, estamos a tratar, com toda a consideração que merecem as Forças de Segurança e todas, enfim, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia, as Guardas Prisionais, os enfermeiros, os médicos, tudo isso, mas não é realmente agora resolver um determinado problema e esperar que se pode aplicar às Forças Armadas, porque as Forças Armadas têm tido sempre um se, é o que é possível. Mas eu gostaria de passar aqui, ainda temos tempo, de dar a oportunidade aqui enfim, ao Almirante Pires Neves que acrescentasse algo que se entendesse. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer, digamos, aqui uma pequena introdução. Enfim, já tentarei, de algum modo, depois ir às questões, mas nós no GREI olhamos para estes problemas dentro da lógica que o Sr. Deputado acabou por referir, do interesse nacional e olhar as Forças Armadas de uma visão macro, porque, enfim, no detalhe também lá poderemos ir, mas, de algum modo, no detalhe e no dia-a-dia dos ramos, realmente, melhor do que ninguém, os chefes respondem pelas Forças Armadas. Nós aqui olhamos enquanto cidadãos e utilizamos uma metodologia que para nós nos dá jeito e temos andado a estudar, eu estudo estes assuntos há cerca de 40 anos, a Lei de Defesa Nacional, a primeira é de 1982, eu entrei para o Estado-Maior da Armada em 84, formei-me em 2019 e até hoje continuo a olhar para estes problemas. E olhar para estes problemas segundo uma determinada metodologia que ajuda, de facto, a enquadrar todos estes assuntos, talvez de uma forma diferente daquela que normalmente é utilizada, porque somos sempre arrastados para o dia-a-dia das preocupações e depois tratamos da árvore e esquecemos a floresta. O assunto que aqui nos trouxe hoje é a questão, digamos, da atratividade da carreira, do recrutamento e da retenção. Esse problema é um problema grave por tudo aquilo que aqui já foi dito, pelas implicações que dele decorre, pelas implicações que origina. Naturalmente, todas elas graves e cada vez mais graves. É um problema. Causa outros problemas, mas ele próprio é consequência de outros problemas que, de algum modo, pouco ou nunca são tratados e muito menos falados. E nesta sede julgo que temos a obrigação de também trazer à colação esses problemas. Aliás, olhando
para o requerimento que nos foi distribuído do Partido Socialista, a tarefa que nos foi cometida é exatamente identificar problemas e dificuldades a fim de se poder estudar soluções. E o mais difícil em qualquer estudo é identificar de uma forma concreta, precisa, qual é o problema. Porque as soluções nós encontramos, depois podemos, digamos, fazê-las, conformar com determinados critérios e depois escolhemos a que é adequada, execuível e aceitável. Às vezes ficamos para o adequado, esquecemos o execuível e o aceitável, outras vezes, enfim, não utilizamos o triplo critério, como também não se utiliza o triplo critério da gestão, a eficiência, a economia e a eficácia. Olha-se à economia, esquece a eficiência, como o Sr. General já disse, a eficácia, e tudo isso está em jogo. Então, a metodologia que nós utilizamos é a seguinte. As Forças Armadas, digamos, é uma organização complexa e, como complexa, o seu estudo tem que ser feito. Eu estou me importava, porque senão depois eu tenho que fazer esta pequena introdução, tomado um bocadinho do tempo aqui do Sr. General. Não, dou-vos o tempo. Se me permita, e eu concluo esta introdução. E depois, não sei que haja perguntas. Porquê? Porque, sendo um sistema tão complexo, tem que ser olhado nas suas partes integrantes. Portanto, as Forças Armadas têm uma finalidade, têm uma missão a cumprir. É constitucional. Tem uma organização que a serve. Qualquer organização não funciona sem recursos. Recursos materiais, recursos financeiros e recursos humanos. Pessoal. Depois tem um outro domínio, que é o edifício legal, onde está plasmado toda a legislação que faz, digamos, legalizar a atuação das Forças Armadas, porque elas não trabalham em vazio e trabalham cumprindo leis, digamos, da República, neste caso. Tudo isso está embebido, digamos, num contexto internacional, regional e local, que de algum modo influencia e condiciona de forma determinante toda a nossa atividade. Voltando aos recursos, e desta feita aos recursos humanos, também há 4 domínios que não podem ser esquecidos. A questão das necessidades, dos quadros, da formação e da motivação. Tudo isto é que realmente gera a carreira que pode ser mais ou menos atrativa, se de algum modo a questão das necessidades e dos quadros, a questão da motivação, for devidamente contemplada. Partindo daqui, eu passo a responder a todas as perguntas, porque consigo encaixar elas, digamos, em todos estes contextos. Porque em todos os outros contextos que eu defini, quer na finalidade, quer na organização, quer, digamos, nos outros recursos financeiros e materiais, há problemas. E problemas graves, que se arrastam, de acordo com a cronologia, desde 1982. Enfim, eu depois prossigo, digamos, nesta linha, quando tiver a oportunidade para o fazer. Desculpa, mas já esgotou o tempo. Passaria então a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, que falará o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Chega saúda os Srs. Oficiais Generais nesta vinda aqui à nossa Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, uma comissão que tem tido sempre um olhar muito integrado da defesa. Bem-vindos, Srs. Generais. Temos pena que na última legislatura o GREI não tenha conseguido arranjar tempo para nos responder a um pedido que nós fizemos para se reunir connosco. De qualquer forma, estamos aqui hoje connosco, o Parlamentar do Partido Chega. É verdade, Sr. Enviámos e-mail, não tivemos resposta, Sr. General. Mas continuando, Sr. General. Srs. Generais, estou perfeitamente ciente do objeto do requerimento do Partido Socialista, que é muito ligado aos efetivos, mas os efetivos, ao contrário do que parece que o Sr. Deputado José Luís Carneiro entende, não é um número mágico, porque isto decorre de todo um edifício legislativo e doutrinário que começa no Conselho Estratégico de Defesa Nacional, passa pelo Conselho Estratégico Militar, pela missão às Forças Armadas, o sistema de forças, o dispositivo e os efetivos. Ou seja, tudo isto está ligado. E, ainda que o objeto desta comissão, hoje, desta audição, seja os efetivos, e sendo o Grupo de Reflexão Estratégica Independente um movimento de reflexão exatamente estratégico, a minha primeira pergunta era saber até que ponto é que os senhores generais são ouvidos ou podem, de alguma maneira, influenciar todo este edifício doutrinário até chegar aos efetivos. Em segundo lugar, e de novo ainda ao nível do enquadramento,
O senhor Primeiro-Ministro referiu que, assumindo o compromisso do governo anterior, que até 2030 se iriam atingir os 2% do investimento na defesa que está acordado pela NATO. No entanto, estamos a dias da Cimeira de Washington e poderá acontecer um objetivo ainda mais ambicioso. Vimos também que, em termos de orçamentação, passámos de 1,68 dessa percentagem para 1,55. Obviamente que o Partido Social Democrata irá dizer mas só foram executados 1,48, mas eu não sei quanto é que vai ser executado do 1,55. Por isso, partamos do mesmo patamar que é o orçamentado. E o orçamentado, há uma quebra. Gostava que o Sr. General, os seus generais, também, integrado no objeto do requerimento, pudessem, de alguma maneira, dar um ponto de vista e quais as implicações que isto poderão ter também para a nossa, para o objeto desta audição, concretamente, como reter os efetivos. E em último, e agora sim, para o objeto concreto da audição, não está neste momento na agenda política o retorno ao serviço militar obrigatório. Há diversos modelos que podem ser utilizados, mas de facto temos um problema. Eu estou ciente, como o Sr. General sabe, foram 44 anos nas fileiras e acho que as Forças Armadas foram o corpo do Estado que mais reformas foram tendo ao longo destes 40 e tal anos. Reformas sempre orientadas para os 3 R's que nós ouvimos, que era reorganizar, reequipar, redimensionar. E os 3 R's que nós fomos vendo nas fileiras foi o reduzir, reduzir, reduzir. Tendo em conta toda esta envolvência, tendo em conta o documento que o GREI tem na sua página de internet, que é a insustentável citação dos militares das Forças Armadas, Sr. General, identificados os problemas, que soluções apontam e até que ponto é que, não sendo somente um grupo de reflexão, poderão ser utilizadas por quem tem responsabilidades. Muito obrigado, Sr. General. Obrigada, Sr. Deputado. Passaria então a palavra ao Sr. General. Eu ia começar aqui por 2 pontos e depois, enfim, eu poderia continuar aqui os meus camaradas, mas há 2 pontos que eu gostaria de voltar a falar. Um deles tem a ver com a questão que colocou em primeiro lugar, se nós temos tido capacidade para influenciar. Nós temos procurado influenciar e temos chegado às entidades mais elevadas do Estado. Temos falado com o Sr. Presidente da República, temos falado com o Sr. Primeiro-Ministro, temos falado com o Presidente da República, com o Ministro da Defesa, temos feito seminários onde eles têm participado, onde realmente entidades têm expressado a sua opinião e temos feito a divulgação exatamente dessas conclusões. Portanto, nós estamos disponíveis para ser ouvidos, exatamente como aqui aconteceu, estamos gratos por essa oportunidade. E estamos sempre disponíveis para isso. E a nossa preocupação é exatamente poder participar na ajuda a resolver questões que têm como motivação principal o interesse nacional. Em relação à questão do contacto que fez connosco, provavelmente nenhum de nós tem conhecimento disso, eventualmente perdeu-se, não sei como, e lamentamos que isso tenha acontecido. Há um aspecto que referiu aqui, que eu me esqueceu de responder na altura ao Sr. Deputado Carlos Reis, que é a questão dos 2%. Os 2% é realmente uma questão que tem que ser bem analisada e analisada com realismo. Os 2% foram estabelecidos em 2014 perante uma determinada situação, concretamente a situação da Crimeia, mas que todos os países aderiram e que neste momento é também um motivo, digamos, de discussão e de afirmação entre a própria Europa e os Estados Unidos. E estes 2% têm vivido um pouco da chamada contabilidade criativa, quer dizer, toda a gente quer chegar aos 2% de todas as maneiras e, portanto, até há mecanismos que às vezes nos surpreendem, quer dizer, há orçamentos onde está a Gendarmeria, onde está a Guarda Nacional Republicana, onde estão as pensões, onde estão as rendas, e nós vamos chegar certamente à cimeira de Washington com muito mais países a aproximarem-se dos 2%
e a dizer aos americanos que os europeus estão a cumprir aquilo que prometeram. Mas é preciso perceber se efetivamente os 2% estão a ser gastos efetivamente naquilo que é necessário, que é as capacidades das Forças Armadas. E eu recordo que o INE, segundo os dados do INE, o PIB nacional em 2023 foi de 266 mil milhões, o que significava que os 2% seriam 5,3 mil milhões para as Forças Armadas. Ora bem, nós em 2024 as Forças Armadas foram atribuídos 2,4 mil milhões. Eu não sei se as percentagens estão certas. Isto foi o que foi atribuído. O que vai ser executado, vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, os 2% têm estas características. E depois, quer dizer, passa, digamos aqui, enfim, o termo. No final, nós vamos a perguntar, where is the beef? Afinal, o que é que isto deu? É que depois olhamos para as capacidades europeias, e é muito fácil falar das capacidades europeias e mais difícil falar das capacidades nacionais. O que é que aconteceram à melhoria das capacidades nacionais? Onde é que está a antiaérea? Onde é que está a artilharia? Onde é que estão os carros de combate? Onde é que estão a capacidade aérea, a defesa aérea? Onde está a capacidade de cibersegurança? Onde é que está a capacidade marítima? Onde é que está a capacidade naval, a capacidade aérea? Onde é que está realmente a execução da lei de programação militar? Quais são os grandes programas distintivos dos ramos? E reparem, aqui eu quero falar apenas em termos gerais, não vou entrar aqui em pormenor de qual nenhum dos ramos, mas não é só a Marinha e a Força Aérea que estão sujeitas aos avanços da tecnologia. O Exército também é extremamente complexo. E no Exército, quando se moderniza a manobra, tem que se modernizar o apoio de fogos, a logística, a sustentação, o apoio de combate, que não é por partes, ou realmente se desenvolvem capacidades. E o Exército, por exemplo, não é apenas batalhões, são brigadas, ou se têm brigadas ou somos irrelevantes. Mas a questão se põe-se também exatamente para a Marinha e para a Força Aérea. Quando há pouco iniciaram-se aí, foi referido que se perdiam capacidades. Nós não perdemos capacidades na Marinha também, na Força Aérea? Não há capacidades como desde o passado. A Guerra de Minas, por exemplo. Não vou entrar nesse campo, mas nós temos visto que a falta de financiamento conduz a estas situações. Mas eu passaria aqui a palavra também aos meus camaradas para acrescentarem qualquer coisa. Realmente é isso mesmo. Vamos a caminho daquilo que, de algum modo, enfim, a Academia já vem olhando para as Forças Armadas na lógica da insignificância militar. Enfim, o declínio do sistema de forças é mais do que patente e deve-se a tudo isto. Realmente tem havido um desinvestimento, digamos, deliberado, onde as Forças Armadas têm vindo a ser alvo. Não é uma coisa de ontem, nem tem a ver, digamos, só com a reforma Defesa 2020 de 2013, não tem a ver só com isso, já vem de trás. Isto começou, enfim, em 2006. De algum modo, tudo o que foi, digamos, a reforma das Forças Armadas, a tal política dos 3 R's que referiu, de algum modo, é de 91, mas, quer dizer, a reforma começou com a Lei de Defesa em 2008, em 1982. Naturalmente, aí começou um processo de mudança. Os militares regressaram aos quartéis, digamos, fez-se a Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas. A primeira LOBOFA apareceu em 1991, isto a cronologia que há pouco o professor deputado Carlos Reis referia, realmente vem de trás, vem desde o princípio. E o princípio foi em 1982 e tem havido todo um processo. Quer dizer, foram 16 governos, desde essa altura até hoje, que de algum modo, enfim, legislaram neste sentido onde estamos hoje, que a situação atual decorre disso, quer dizer, temos que olhar para isto sob o ponto de vista político, é certo, há ali o Sr. Deputado José Luís Carneiro referia, e muito bem, que não podemos trazer para aqui a política, e muito menos a política partidária, temos que olhar a isto segundo o interesse nacional, e estamos aqui todos a tentar verificar, identificar bem os problemas para ver se encontramos soluções. Naturalmente, isto para dizer também que a questão dos 2%, também já vinha atrás, curiosamente, Portugal aderiu facilmente aos 2%, porque já vinha a ser pensado como, digamos, uma meta, enfim, para o início dos anos 2000. De algum modo, em 2014 fomos para os 2%, hoje já se fala que realmente, eventualmente, não será menos do que 2%, esse será o mínimo, será mais, agora resta saber como e quanto é que se vai gastar e onde é que se vai gastar. Porque nós temos problemas de material, é certo,
digamos, está-se a degradar, temos material a entrar em obsolescência, temos também problema de pessoal, porque se até determinada altura o problema era nitidamente de material, que não era renovado, que não era mantido, e temos vários casos que assim é, como também temos agora um problema de pessoal. Portanto, é um sobre o outro. Portanto, temos que olhar para os dois em conjunto. Passaria então agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. General Pinto Ramalho e os restantes membros do GREI. Passei aqui para este lado para nos podermos ver. Penso que assim facilita a comunicação. Eu não vou fazer muitas perguntas e espero não me alongar muito por um conjunto de razões. A primeira porque cheguei mais tarde e, portanto, podia estar a ser redundante por alguma coisa que já foi dito na intervenção inicial. E a segunda porque também perguntas de outros grupos parlamentares já possibilitaram um conjunto de respostas e de reflexões relativamente àquilo que é o tema da atratividade ou da falta da atratividade das Forças Armadas. Eu queria fazer uma pergunta específica que eu penso que ainda não foi tema e está relacionado com isto da atratividade e depois também deixar uma corda para reflexão. A primeira pergunta tem a ver com a saúde mental. E porque não tem sido tema nestas várias audições e reuniões que nós temos relativamente à atratividade das Forças Armadas, mas curiosamente o Governo anunciou ontem um grupo de trabalho para a questão da saúde mental das Forças de Segurança. E há um conjunto de razões para isso ser feito, eu penso que é bastante importante, mas que se aplicam também relativamente às Forças Armadas, porque também diversas ações, diversas atividades das nossas Forças Armadas são bastante potenciadoras de stress. Para além daquilo que é o comum na sociedade e nas instituições, nas Forças Armadas, também como nas Forças de Segurança, há aqui uma dificuldade para que as organizações tenham as condições para habilitar os indivíduos a pedirem ajuda, porque são ambientes que dificultam o reconhecimento próprio de uma vulnerabilidade. E, portanto, esta era a minha pergunta, é se, pegando no exemplo do anúncio do Governo ontem, para as Forças de Segurança, se este grupo de trabalho que o Governo está a criar deveria ser também alargado às Forças Armadas, ou se nas próprias Forças Armadas o que é que pode ser feito para... Eu sei que existem já alguma coisa, existem psicólogos nos ramos, mas o que é que pode ser feito para reforçar? Porque esta questão da saúde mental é até uma pandemia muito potenciada por causa da pandemia Covid que nós tivemos. A questão da saúde mental ganhou uma dimensão na sociedade enorme e temos todos que nos preocupar. Portanto, a questão da saúde mental nas próprias Forças Armadas. O segundo, a tal corda para reflexão, eu penso que isto poderá ser mais um problema de percepção, e o General Pinto Ramalho até na sua intervenção anterior falou da questão das percepções que existem, que às vezes são criadas em torno das Forças Armadas. Ao longo destas audições que temos tido e destes debates que temos tido, penso que fica talvez uma percepção, não sei se realidade, e esta é a corda para a reflexão, de que podemos correr um risco de ter 3 ramos em velocidades diferentes. O engenheiro Pinto Ramalho até falou da questão de que normalmente se diz que a Marinha e a Força Aérea são percepcionadas como mais inovadoras com a tecnologia, mas que o Exército também tem as suas realidades e os seus problemas. E esta é mesmo uma pergunta. Existe o risco de termos 3 ramos desincronizados, a velocidades diferentes, quando, obviamente, os 3 ramos devem ser peças de uma orquestra, e o general foi chefe-maior nessa função de maestro, para que a orquestra funcione toda em bastante sintonia. E para isso convém que as 3 ferramentas, ou os 3 ramos, estejam em velocidades pelo menos semelhantes. Eram estas as questões e as reflexões. Muito obrigado. Sr. Deputado, as suas 2 questões. Nós temos de ter capacidade para fazer o seguinte, para aprontar essa força, empregar a força e ter uma força em reserva. Portanto, é um ciclo de geração de força de 3 de ternária, digamos assim, A, B, C, A.
Ora bem, isto é primário, digamos assim, porque exatamente a preocupação que referiu, já há muito que se pesa, já há muito que se pensa, as questões do stress traumático, pós-traumático. A metodologia OTAN aponta para um ciclo de geração de forças de 5 estádios, em que é o aprontamento, o emprego, a estabilização emocional e o apoio à família, as novas capacidades civis e militares, a chamada reciclagem, e depois a reserva. Portanto, esta questão da preocupação com a saúde mental das forças, quanto mais grave e mais intenso é o ambiente operacional, mais este ciclo da estabilização emocional é fundamental. Portanto, isto não nasceu agora, ou não vai nascer, por causa, enfim, daquilo que hoje é a preocupação relativamente às forças de segurança. Isto é uma preocupação nato há vários anos, desde que há emprego operacional das forças, designadamente em teatros de operações de grande intensidade. Portanto, é uma preocupação, ela existe nas Forças Armadas e tem que haver resposta. Resposta dos psicólogos, resposta dos psicotécnicos, que devem ter a percepção de quando a força está em emprego, o que é que está a correr mal e quais são os efeitos depois da força ter sido emprego, através enfim, do aspecto psicológico, a recuperação psicológica dessa força. Portanto, isso é verdade, é uma preocupação e ela existe nas Forças Armadas e é já uma prática, digamos, corrente. Em relação ao risco dos 3 ramos em velocidade distintiva, Sr. Deputado, eu acho que essa preocupação é legítima. E eu até costumo dizer que, por vezes, há uma percepção, em termos políticos do país, em relação aos ambientes em que nós estamos inseridos, ao meio naval, ou, enfim, ao espaço marítimo, às responsabilidades aéreas e àquilo que é as responsabilidades das Forças Armadas, neste caso concreto do Exército. Nós temos uma visão, até pelos meios que normalmente equacionamos e discutimos, para a Marinha e para a Força Aérea, uma visão de média ou grande potência. E estabilizámos no Exército numa visão colonial, em que, enfim, que parece que realmente não é preciso um investimento exatamente da mesma dimensão e com a mesma intensidade financeira do ponto de vista tecnológico. Portanto, esse risco existe. E ao é a percepção que esse risco tem que ser evitado e que realmente as Forças Armadas têm que ser harmónicas e que têm que ter um desenvolvimento harmónico em que a Lei de Programação Militar é o instrumento fundamental para que isso aconteça. E, portanto, nós corremos o risco que a Lei de Programação Militar possa favorecer esse risco se quando se financiam os programas distintivos, eles não são equilibrados em termos daquilo que são os 3 ramos das Forças Armadas, então estamos realmente a correr um risco perigoso que pode levar à preocupação que o Sr. Deputado está a indicar. E repare que os sistemas distintivos dos ramos, todos eles são caros. E nós temos que ter essa consciência, quer dizer, é fácil falar em F-35, é fácil falar em submarinos, mas também é preciso ter a noção de que, por exemplo, uma bateria antiaérea Patriot custa 1.000 milhões e que nós não temos nenhuma, mas a Roménia tem 2 e vai dar uma à Ucrânia. Portanto, nós temos que ver muito concretamente qual é o investimento que estamos a fazer em cada um dos ramos das Forças Armadas e se realmente estamos a criar essa harmonia para que realmente as Forças Armadas sejam efetivamente um instrumento conjunto, capaz de atuar em conformidade. Não sei se algum de vós quer acrescentar alguma coisa. Eu posso acrescentar qualquer coisa. Falou-se aqui que é o sistema de forças. O sistema de forças, há um sistema de forças aprovado, enfim, o mais recente, julgo que é de 2013 ou 2003. De qualquer das formas, ele corre com esta configuração, mais meio, mais capacidade, menos capacidade, desde 1997, 1998, 1 de janeiro de 1998. De qualquer das formas, o sistema de forças não nasce por geração espontânea. O sistema de forças, digamos, é um instrumento, deve ser um instrumento equilibrado e compromisso, tendo em vista a missão que lhe está designada e os meios que é preciso regular para, de algum modo, cumprir essa missão. O sistema de forças, ao ser definido, tem a intervenção de uma série de entidades, quer militares, quer, digamos, políticas, e é aprovado por um dos órgãos, de acordo com a Lei de Defesa Nacional, é o Conselho Superior de Defesa Nacional, é aprovado por esse órgão. Portanto, não é, digamos, onde estão representadas todas as entidades mais importantes do nosso Estado e da nossa República. E, por conseguinte, esse sistema de forças, com certeza, quando é concebido, quando é desenhado, de algum modo, é sujeito a um conjunto de critérios onde é avaliado, sob o ponto de vista da sua adequabilidade militar. Naturalmente, isso é um trabalho feito
pela parte militar, mas depois também é avaliado sob o ponto de vista político, quer na sua execuabilidade, quer na sua, digamos, aceitabilidade. Naturalmente, todos nós desejaríamos ter todos os meios para melhor cumprir a missão, ser mais eficaz nessa missão, mas, de outra parte, quer dizer, tem que haver um compromisso entre os fins e os meios, de acordo, de facto, com o dinheiro que está disponível para dotar as Forças Armadas. Se não houver dinheiro suficiente para edificar e levantar o sistema de forças que está aprovado, como acontece neste país desde sempre, nunca este país teve a possibilidade de edificar e levantar o sistema de forças definido e aprovado. Nunca. Quer dizer, mudam-se os conceitos estratégicos, de algum modo, nas grandes entouragens do ambiente, do contexto internacional, do contexto regional, mas não se muda o sistema, mas também não se muda a missão. Portanto, alguma coisa perde-se pelo meio. Isto realmente é o pior que se pode fazer às Forças Armadas. É não ser possível, de facto, de passar da política à estratégia e aos meios, porque sem meios não há estratégia, mas sem estratégia não há como fazer política, não é verdade? E, neste caso, política de defesa militar, e é um pouco aquilo que acontece. Realmente, temos os meios em declínio, numa obsolescência total. Como eu disse há pouco, estávamos, de algum modo, digamos, a não dar o dinheiro suficiente, ou, digamos, ou os meios necessários para o material e para renovar o material. Agora temos o problema do pessoal. No pessoal, isto que disse, realmente, dos 3 ramos poderem ser vistos de forma diferente, eu diria que realmente pode ser que a Marinha e a Força Aérea, tecnologicamente, poderiam ter sido no passado mais avançados, mas hoje em dia o Exército, sob o ponto de vista de material e de equipamento, tem que ter, digamos, material de elevada tecnologia também, portanto, sobre esse aspecto estão equivalentes, e no tal sistema de forças é um compromisso entre os 3 ramos e aquilo que são as três, digamos, influências para o cumprimento da missão. Mirante. Perguntava agora aos vários grupos parlamentares se têm questões para uma segunda ronda. Não tendo mais inscrições, bem, na qualidade hoje de Presidente da Comissão de Defesa, eu estou certa que, e nomeadamente o Partido Socialista que pediu esta audição, e não ter aqui de facto mais deputados, só se justificará porque estão a decorrer mais comissões. Quero por isso pedir desculpa pela falta de presença de muitos dos deputados aqui, mas o senhor deputado também deve de acompanhar aquilo que eu estou a dizer e que só se justificará efetivamente por estarem a acontecer outras comissões neste momento. Agradecer a presença do GREI na nossa Comissão de Defesa e de certa forma também sugerir que nos façam chegar os trabalhos que vão sendo produzidos pelo GREI para que nós possamos também ir acompanhando do ponto de vista estratégico e doutrinário aquilo que vai sendo produzido pelos oficiais generais que fazem parte, efetivamente, deste grupo de reflexão. Sr. Presidente, se tivesse a generosidade de dar um minuto, sim. Eu gostaria de deixar ficar uma pequena súmula de algo que não será daquilo que foi dito, mas de algo que são as nossas preocupações e que tem a ver exatamente também com um documento que foi produzido e que vai ser lançado, que é um documento que é um livro, que é o resultado do último seminário que foi feito, mas aí tem o índice daquilo que foi tratado e, de certo modo, aflora alguns dos pontos que foram aqui referidos, quer por mim, quer pela introdução que o Sr. Almirante fez quando foi a sua intervenção. E muito obrigado por esta oportunidade. Obrigada eu. Muito obrigada.